Goécia! Chegou a hora de tratar esse assunto. Mas para falar sobre ele, a gente vai lá na origem da magia salomônica. Testamento de Salomão. Testamento de Salomão é um texto datado, provavelmente, do primeiro século da Era Comum. A história conta as experiências do rei Salomão durante a construção do primeiro templo e também como ele aprendeu com os demônios durante essa construção. Apesar do Testamento de Salomão ser retratado como um testamento, ou seja, como se o próprio rei Salomão tivesse escrito, a autoria da obra é desconhecida. Isso porque não existe absolutamente nenhum registro histórico, ou seja, nenhum artefato, nada, que indique que o rei Salomão tenha existido. Mas isso não reduz em nada o valor mitológico sobre o rei Salomão. Aliás, inúmeros outros personagens não são necessariamente históricos dentro da religiosidade, espiritualidade, e a gente tem aí grandes ensinamentos com eles. O Testamento de Salomão é composto de 14 manuscritos, e nele a gente tem referências ao cristianismo. Alguns dizem que ele realmente já foi escrito dessa forma, e alguns outros acreditam que durante as traduções possam ter sofrido alterações. Só para vocês terem ideia da timeline disso tudo, como é que é timeline? Teriam passado cerca de 11 séculos da existência de Salomão até a escrita dessa obra. Um ponto importante é ver que a figura do rei Salomão ela vai sendo construída ao longo dos séculos. Na antiguidade, se escrevia muito sobre Salomão como um sábio, e apenas no início da Era Comum é que começa a se escrever sobre ele como um magista e como um dominador de demônios. Outro ponto importante é perceber a alegoria do Templo de Salomão com o nosso corpo, ou seja, tentar identificar aí algumas associações. Quando a gente estiver falando sobre dominação de demônios, entender que talvez esses demônios possam ser algumas características ou algumas coisas do nosso inconsciente que nós precisamos dominar para fazer trabalhar a nosso favor. Mas tem muita gente que defende que o rei Salomão realmente existiu, que o primeiro templo foi construído e que os demônios são agentes do inferno. O livro são cerca de 22 páginas, ele é bem pequenininho e você encontra ele com facilidade aqui na internet. Mas vou dar uma dica, procura ele traduzido em inglês, porque as traduções em português tendem a ser uma merda. Mas então agora eu vou te contar a história do Testamento de Salomão. Salomão era um grande rei em Jerusalém, e como um grande rei, ele decide construir um grande templo. Durante essa construção, ele observa certo dia que um dos meninos que trabalha na construção, que é um menino que ele diz amar muito, ele percebe que o menino cada vez, todos os dias, está mais magro, está mais fraco e mais abatido. Então ele decide perguntar para o menino o que está acontecendo, afinal ele paga para o menino até o dobro do que ele paga para a maioria dos outros construtores. E aí o menino diz para ele que todos os dias à noite um demônio vem e chupa o polegar dele. E quando isso acontece, ele leva metade do ordenado dele, ou seja, metade do dinheiro que Salomão dá a ele, e junto disso, metade da vitalidade dele. Salomão, que é um homem de muita fé, passa a rezar por muitos dias pedindo conselhos e como que ele pode ajudar aquele pobre menino. Eis que surge o arcanjo Miguel e vem e traz um anel para ele, um anel que tem uma pedra e nessa pedra está grafado uma imagem. Algumas traduções dizem que a imagem que está no anel é um pentagrama, outras falam que a imagem que está no anel é um hexagrama. Mas o arcanjo diz para Salomão que com o auxílio desse anel ele vai conseguir dominar esse demônio. Aí o Salomão pega esse anel, entrega ao menino e diz: quando o demônio aparecer, vai lá, joga esse anel nele e diz: vem falar com Salomão. No outro dia, o menino aparece correndo com o anel na mão e com o demônio. Esse primeiro demônio se chama Ornias. E aí o rei Salomão começa a fazer uma entrevista com o demônio para tentar entender quem ele é e quais são as atribuições dele. E assim ele descobre que o Ornias é frustrado pelo anjo Uriel e ele trabalha na constelação de Aquário.
E aqui é muito interessante, porque a gente, assim como o rei Salomão, descobre que todos os demônios, eles sempre têm um anjo que está acima dele, né, que pode derrotar ele, e também sempre tem uma ligação direta com algum astro ou com alguma constelação. Aí Salomão, antes de selar Ornias, ele resolve botar Ornias a trabalhar para ele no templo, na construção do templo. Então Ornias tem que ficar lá cortando umas pedras, e nisso ele pede também que Ornias traga o superior dele. E aí a gente tem a majestosa chegada de Beelzebub. E aí Beelzebub resolve mostrar o seu reinado para Salomão. Conforme o rei Salomão vai entrevistando então os demônios, ele vai selando os demônios e colocando eles para trabalhar na obra do templo. Ele pergunta o nome, o astro, quem frustra, o que o demônio faz, quais são as atribuições dele, e depois ele sela esse demônio e prende ele em algum lugar. Alguns poucos ele não bota para trabalhar, e tem uma específica que ele pendura pelos cabelos na porta do templo. Ele faz tudo isso com o auxílio do anel mágico que foi dado pelo arcanjo Miguel. E talvez esse texto, essa obra, ele seja um dos mais importantes que fala sobre o uso de anéis mágicos. Uma curiosidade é que Flávio Joséfo, em 94 da Era Comum, descreve o uso desse anel mágico junto de uma erva, que se chama raiz de ouro, ou Baares. Essa erva também era conhecida como raiz das bruxas, e ela tem um aroma bem forte. Então, eles utilizavam o anel próximo do nariz da pessoa que estaria endemoniada, e o demônio saía através do nariz. O tempo passa, e aí rei Salomão vai se tornando cada vez maior, os demônios todos trabalhando para ele. Eis que, um certo dia, Salomão se apaixona por uma mulher. E aí, esta mulher é pagã. E aí acontece que ele resiste em vários momentos a não adorar nenhum deus pagão. Mas um certo dia, ele quer muito se aproximar dessa mulher, ele quer se deitar com ela. E ela chega com alguns gafanhotos na mão e diz a ele que ele pode fazer uma adoração muito simples, que é esmagar os gafanhotos e dar a um deus, que agora eu não me lembro o nome específico, mas o Celso vai colocar aqui na tela. E aí, quando acontece isso, Deus abandona Salomão. Por total, ele perde seu poder, ele perde tudo. E o templo, então, é tomado, é destruído, acontece a ruína da vida do Salomão. Então, esse testamento de Salomão, ele na verdade vem como uma obra que teoricamente teria sido escrita pelo Salomão para contar para as pessoas sobre essa experiência dele, para que as pessoas não deixem sua fé, não abandonem ela e não abandonem a figura de Deus. E aqui cabe uma reflexão. Esses demônios, eles podem vir como uma alusão a questões nossas, a atitudes, a vícios, a qualquer coisa que faça com que a gente fuja da nossa integridade, do nosso bem. Colocar os demônios para trabalhar no templo pode significar direcionar essas energias para a construção do nosso eu superior. O nome dos demônios são diversos, mas a gente fez uma listagem de um por um dos nomes que aparecem no livro, então vai estar aqui embaixo para vocês. Nessa obra a gente tem algumas referências à figura de Jesus Cristo como alguém capaz de afastar os demônios. Isso também acontece muito provavelmente pela própria mudança que o judaísmo sofre durante esse período. E aí a gente tem a diferença do judaísmo mais antigo com algumas influências pagãs e um outro judaísmo que é estipulado ali em 70 da Era Comum, que busca esse monoteísmo puro. O Testamento de Salomão é uma das literaturas mais influentes para a magia medieval e goécia. E nesse livro, ele também ensina algumas mandingas rápidas de magia salomônica. A gente vai fazer um outro vídeo que vai trazer algumas delas para ensinar para vocês. E é isso, a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais tem mais sobre esse assunto. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para os amiguinhos, porque senão os demoninhos aparecem por aí.